Pronto. Então, bom dia. Então, Lorival Lopes, paz, sabedoria todo dia. Um bom dia a todos e a todas, né? Gente, eu não sei como é que estão vocês, né? Mas aqui onde a gente mora, no condomínio, a gente está meio aflito, né? Eu acho que hoje a gente está... Hoje é Páscoa, né? Estamos no domingo de Páscoa. Eu acho que nunca o sentido dessa palavra teve tanta importância. Eu me lembro que quando eu era menino, pequeno, né? Criança, a gente a gente estava numa escola confessional, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e lá nesse período a gente fazia a Via Sacra, né? A gente entrava na igreja, passava dentro da igreja e tal, né? E aí ia passando cada passagem daquela lá da Via Sacra de Jesus, né? Até a crucificação, passar pelo Simão Sirineu, todas aquelas passagens. E aquilo era muito significativo para a gente, né? Para a gente ficava assim, refletindo sobre o que significava, na verdade, a palavra Páscoa, que eram aquelas passagens, a análise de cada passagem. E agora eu acho que nunca essa palavra, né, esse momento, esse ritual, foi tão importante, tão significativo, né? Porque a gente está passando, né, por uma transformação. Eu acredito que essa pandemia aí, ela venha transformar a gente, de certa forma, né? Ao invés de distanciar, pelo contrário, eu acho que ela vai aproximar mais. A gente vai tornar-se mais responsável pelos outros, né? Eu acho que essa história de a gente ter que estar sempre com as mãos higienizadas, estar sempre usando máscara, eu acho que, de certa forma, isso vai ser bom para que, no futuro, a gente depois que essa pandemia passar, depois que ela foi embora, né? Depois que essa pandemia foi embora, a gente poder finalmente mostrar que a gente aprendeu alguma coisa, que a gente conseguiu tirar um proveito disso. E esse é o sentido da Páscoa, né? Essa transformação, né? É esse momento em que a gente se transforma, que a gente pode começar a trabalhar a questão da nossa Páscoa realmente, né? Então essa Páscoa mais longa que eu vi, né? Vamos para o segundo ano de Páscoa. Mas infelizmente parece que esse sentimento ele não toca todo mundo, né? A gente vê pessoas ainda endurecidas, né? Pessoas ainda, digamos assim, milho de pipoca, ou seja, quebra-dentes, que mesmo depois que todas as pipocas estouram, todos os milhos tornam-se pipocas macias, mesmo assim, essas pessoas continuam endurecidas, continuam, é, digamos assim, sei lá, de certa forma, mostrando que o melhor modo de vida é o dela, né? Eu não vou usar máscara, eu não vou me higienizar. Tinha uma senhora no supermercado ontem, não, isso é besteira, negócio de higienizar saco, né? Você chega em casa com as compras, joga na geladeira lá em Itália. Como é que pode um vírus passar por uma embalagem de produto, né? Ou seja, pessoas que continuam querendo impor seu modo de vida na marra, né? Na força mesmo, né? E as nossas autoridades, né, que responsáveis pelo país, principalmente o governo federal, continua com discurso, de gripezinha, com discurso de que é atleta, que nada vai acontecer porque ele é forte, né? E continua ridicularizando aquelas pessoas, os governadores que são responsáveis, que estão fazendo o maior esforço possível, porque eu não imagino que um governador cujo estado precisa... Bom dia, Francilene. Né? Um estado que precisa de arrecadação, né? Que precisa arrecadar dinheiro, né? Eu não acredito que um governador esteja fazendo isso por mal, né? Eu sou mal, eu vou matar gente de fome, eu vou deixar pessoas sem trabalhar porque eu quero que as pessoas morram de fome, embora que o Estado não receba nada, embora que o Estado não ganhe nada com isso, né? Claro que isso aí é uma mentalidade totalmente, digamos assim, precipitada, é um pensamento precipitado. Como ele mesmo diz, ele sabe que todo mundo está penando, a gente está penando. Os professores, os funcionários de modo geral, estão 2 anos sem receber aumento, né? Recebendo a inflação, comendo o salário, mas o salário congelado. É o sacrifício que a gente paga, né? E, infelizmente, há sacrifícios maiores, mas que nesse momento eu acredito que seja necessário. Então, a Páscoa que a gente está passando, essa Páscoa, tenho certeza que ela vai acabar logo, né? Quando realmente todo mundo estiver vacinado.
E aí sim a gente vai poder utilizar, a gente vai poder fazer uso do aprendizado que a gente teve, né? E aí, o que é que vocês acham dessa Páscoa que está passando? Eu acho. Vocês estão me ouvindo? Bom dia a todas. As colegas que eu só vejo por nome todo domingo, mas eu estou tendo a oportunidade. Eu sou Niédia, colega do Alves, professora também. Espero que possamos um dia voltar a trabalhar juntos, né? Deus quiser. Eu acho, é como o Alves fala, é uma oportunidade, né, de vivermos a Páscoa interior, de refletismo, como foi falado no começo do Evangelho, proteja teu interior, né? Porque do interior você pode agir externamente, trabalhar com o interior dos outros. E eu acho que ele fala mais no sentido dessa Páscoa ter a necessidade de ser mais compartilhada no sentido prático, né? No sentido que estamos vendo pessoas em situações complicadas, tanto físico como economicamente, espiritualmente, e esse apoio agora é para ser bem maior, né? Uns ajudando os outros. Nesse sentido, eu vejo. Bom dia, dona Marleide. Bom dia, dona Rivone. Bom dia, professor. Sou a Bom dia, Marleide. professor. Bom dia, colega. Fala aí, Bom Marleide, dia. da Páscoa. Professor, melhor você falou tudo. Eu estava aí escutando você falar, né, falando sobre os cuidados que as pessoas têm que ter, né, no coisa do Covid. Eu não vou mentir, não. Eu não estava tendo, ano passado, eu não estava tendo esses cuidados todos, não. Mas quando eu tive Covid e perdi gente da minha família com Covid, aí eu vim da fé que o negócio não é de brincadeira. Porque ano passado faleceu meu genro, esse ano meu pai, e fora outras famílias do interior, né? Eu sei que todos nós temos que fazer a nossa parte. E o domingo de Páscoa que eu tiro para mim é avaliação para todos nós, um domingo de todo mundo, né? Tirar esse momento de avaliar, procurar aonde é que está errado. Não é só o domingo, não. É esse momento desse vírus que eu tirei para avaliar mais, que essas pessoas viver, todos nós, né, recuados dentro de casa, é para tirar alguma coisa de melhor. No meio de muitas coisas ruins, tem que ter um melhor no meio de muita tribulação. E o que eu penso e eu avalio assim, da minha maneira, né? No meio de muitas coisas ruins, tem que vir um melhor. E eu espero que no meio dessa pandemia toda, modifica muitas pessoas, né? Porque é como eu converso às vezes no privado com você, e agradecendo todo dia, né? Todo mês quando vem a sexta, porque vocês espíritas, nós que somos, né, que frequentamos o espírita, não parou com a obra de uma caridade tão grande que vocês fazem. Porque isso eu acho assim, não é obrigação de vocês. E vocês fazem pela caridade, pelo amor próximo e a gratidão que vocês têm por nós. Obrigado pelas palavras, Marlene. É isso mesmo, mas a gente tem a obrigação sim, né? Não deixa de ser uma obrigação, né? Porque se a gente não nesse momento, né? Se a gente não realmente não se unir por incrível que pareça, a gente observa que em todas as comunidades, né? Todas as comunidades, todos os lugares, as pessoas estão mobilizadas nesse sentido para tentar, digamos assim, né? Diminuir, fazer um lenitivo para a dor das pessoas nesse momento, né? A Rivone queria falar, Rivone, fala, querida. Não, professor. Quero falar, não.
Tá tudo bem. Tá bom, né? Então tá ok, né? Tá bom, Rivane. Prazer tê-la aqui, viu? Gente, é bom ver vocês, né? Obrigada. A gente todo domingo, viu, Nied? A gente se reunia lá no JEP, né? 9 horas para fazer o evangelho, para discutir. E aí o pessoal. Era muito legal, muito prazeroso, né? E aí a gente passou, já faz mais de ano, né? Que a gente está sem esse encontro, sem essa presença, sem esse calor humano, mas graças a Deus a gente pode estar aqui mesmo à distância, através dessa plataforma maravilhosa que Deus mandou, né? Com certeza, não se iludam. Ah, tem um cara, um gênio que criou isso aqui. Criou porque Jesus quis. Deus quis que ele criasse, né? Que a internet para Verdade. isso. Para isso. Deus é tão bom e justo que ele já percebendo a possibilidade de haver uma pandemia dessas, né? De haver um distanciamento das pessoas, ele já cria, já envia pessoas preparadas, espíritos maravilhosos preparados para criar todas essas plataformas para poder diminuir exatamente essa distância, né? Então isso aí o homem é maravilhoso, não, gente, o que temos aqui são espíritos, né? Todos nós somos espíritos. Na medida que somos espíritos encarnados, né, espíritos que estão na experiência da carne, a gente tem uma missão, por menor que seja, nem que seja educar um filho. É uma grande missão maior do que essa, missão maior do que essa, não existe, né? Você educar um filho, você criar um invento, tudo isso são missões e a gente está aqui para isso, né? Então, falando em Páscoa, falando em ressurreição, né? A gente vai ver aqui o evangelho de hoje, o capítulo 4, itens 1, 2, 3, 4. E hoje são 4, né, Cleitão? Bom dia, Cleitão. Hoje são 4 de abril, né? Então, vamos ver o capítulo 4, itens 1, 2, 3 e 4. Para poder fechar tudo no 4, né? Porque o 4 seja um número realmente grandioso nessa nossa semana que se inicia, tá certo? Vamos ver aqui ver aqui o evangelho, vai lendo aqui e vai discutindo um pouco, tá bom? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que sou eu? Eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e estabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, a gente pode ver, né, que nesses itens retirados do Evangelho, né, de São Marcos, São Mateus, João, que, na verdade, quando havia um questionamento sobre quem era Jesus, né? Porque quando ele vinha, a gente costuma, quando a gente ouve falar em Jesus, a gente ouve falar assim de um indivíduo sendo ladeado por 12 apóstolos. Mas, em determinado momento, você vai perceber que ele deu comida a 5.000 pessoas. Ou seja, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Aquele momento lá. Em outro momento, ele dá comida a 4.000 pessoas.
Ou seja, ele andava seguido por uma multidão, era muita gente que estava correndo. E isso não foi em vão, foi devido às maravilhas que ele vinha era, como é que a gente pode dizer, que ele vinha praticando, ele vinha fazendo. Isso mexia, claro. Quem era que mais temia isso? Os fariseus. E os fariseus sempre procuravam derrubá-lo, sempre procuravam criar uma armadilha para poder pegá-lo, prendê-lo, né? E nesse momento aí também o tetrarca, né, vai ficar com medo, lembrando que ele já tinha cortado a cabeça de João Batista. Ah, mas é João Batista ressuscitado. Como assim ressuscitou, né? Então, a ressurreição, a gente vai já ver, é algo impróprio, né? Improvável. A reencarnação, sim. Porque João Batista era a encarnação de Elias, né? Quando ele diz, Elias veio, já veio. E vejam o que fizeram com ele, né? Vejam o que aconteceu com ele. E assim vai acontecer com o Filho do Homem, que era ele mesmo, né? E ele vai, então, falar mais à frente sobre a questão da ressurreição. Quem ressuscitou foi Lázaro, né? Lázaro, hipoteticamente, estaria morto e ele fez a ressurreição de Lázaro. Mas João Batista é a encarnação de Elias. Assim como o próprio João Batista também vai encarnar mais à frente, né? João não é Batista, o evangelista vai encarnar mais à frente quando Jesus vai precisar de alguém que venha aqui alertar os homens sobre o que eles estão fazendo com as ideias cristãs. Ele encarna lá em Assis, né, na figura de Francisco, né? E, segundo alguns, ele vai encarnar mais à frente, de novo, na figura de Chico Xavier, mas aí já é outro assunto, né? A gente fica mais nessa nossa compreensão aqui menor, nessa compreensão maior, e deixa para o Haroldo Dutra discutir, né? Já que ele tem mais conhecimento do que a gente, tá certo? Mas o que fica claro aqui, nesse momento aqui, é que Elias encarna em João Batista. E tem uma parte do Evangelho que eu acho muito bonita, São Mateus, capítulo 18, se não estou enganado, capítulo 21, não sei. Eu vou já mostrar para a gente aqui, né? Em que há uma prova de que, se Jesus voltar hoje, o que é que vai acontecer? Mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, né? E lá na casa espírita a gente sempre discute e diz, gente, mas nós matamos Jesus todo dia. Quando a gente não ajuda uma pessoa que está necessitada, quando a gente joga pedra no animalzinho, quando a gente deseja mal ao outro, nós estamos, de certa forma, crucificando mais uma vez a figura de Jesus Cristo, né? E a gente faz isso e nem se toca, eles acham que é a coisa mais normal do mundo, né? Fazer isso, tá? Então, esse evangelho que a gente vai ler, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 21, se eu não estou enganado, a gente vai ver exatamente o que é que aconteceria se Jesus aparecesse aqui hoje, né? Na nossa frente, encarnasse mais uma vez, o que aconteceria a ele? Pensa. Vai de novo. Tenta mais uma vez. Realmente só pega na segunda. Pronto, aqui. A ilustração dos lavradores desonestos. Ouçam outra parábola. Havia uma propriedade de terras que plantou uma vinha. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram e a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras?
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Ou seja, as multidões consideravam Jesus profeta, né? Então a gente vê aí que, na verdade, a vinha é, vamos pegar aqui um mais reduzido, o nosso planeta, né? E os lavradores, os servos que foram buscar o dinheiro seriam os profetas que foram mortos. E depois vem o filho do próprio dono, que também foi morto. E se o dono vier, morrerá da mesma forma, né? Mas aí, felizes, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Isso aí, eu acho que emblema bem, é um excelente emblema daquilo que a gente compreende como reencarnação e como a Terra um planeta de transição. Né? Vamos entrar num período de transição, ou seja, aqueles que nós estamos numa transição, né? Nós vamos deixar de ser um planeta de expiação e passaremos a ser um planeta melhor, mas isso vai demorar ainda um pouquinho, né? Temos algumas pandemias ainda para enfrentar por aí, tá certo? Vamos aqui só concluir com essa leiturazinha aqui do Evangelho sobre ressurreição. Uma guia nova. Ela apagou minha página. Eu descartei sem querer, fechei. Cancela aqui. Vou abrir de novo aqui. Uma guia tá aqui. Pronto, aqui. Vamos lá. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera, que podia viver, que vivera, podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o faria, o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente, quer dizer, mais honestamente, né, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem a ver com o corpo antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o corpo de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser reencarnado, Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes,
se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Cadê o vídeo? Aqui. Pois é, então a gente percebe, né, que é impossível ver o reino dos céus se não nascer de novo, né? Ah, professor, mas Jesus não ressuscitou no terceiro dia? Essa semana umas crianças disseram que tinham visto a Maria. Maria tinha aparecido a elas. É possível isso? Hã? É preciso isso? Maria aparecer para as crianças? Isso tem um termo, né? A gente chama de materialização. Diga, Nietzsche. Não, eu queria realmente saber se era possível, porque eu acredito que sim. É chamada materialização, né? Aqui nós temos muitos médiums aqui no Brasil, médiums chamados médiums de efeito espírita. E tem um, já falei aqui algumas vezes sobre ele, chamado Peixotinho. Peixotinho, nas reuniões dele, né, ele materializava, né, através do plasma que emanava do seu corpo, né, ele conseguia, até chamar de ectoplasma pelos os estudiosos, né, ele conseguia materializar pessoas ali. Então, o que acontece, na verdade, com a ressurreição de Jesus, na verdade, é a materialização dele, né? Ele se materializa diante dos discípulos, né? Dos apóstolos. Primeiramente, ela aparece a Maria Madalena, o que vai causar quase um escândalo, né? Mas por que logo a Maria Madalena? Por que não a mim? Pedro deveria ter dito, né? Por que não a mim, que foi o primeiro pescado por ele, né? Mas, claro que era preciso que a mulher visse Jesus primeiro, né, para que eles percebessem, dessem valor também a ela. Porque é interessante como quando o evangelista fala e diz assim, Jesus alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, né? Ou seja, para ele é importante a alimentação dos homens. Os homens eram o elemento mais importante, né? Mas dentro do grupo de Jesus, aquele pessoal que o seguia, havia muitas mulheres. É tanto que tem um momento lá em que Maria vai até a casa onde Jesus está e diz, a multidão lá cercando ele, ela diz, quer ver o filho? E aí alguém diz, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E ele vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs estão aqui comigo. Ou seja, provando que ali havia também muitas mulheres, né? E o evangelista vai dar um certo a dizer que Jesus alimentou 5.000 homens, 4.000 homens, fora os homens, as mulheres e as crianças, né? Colocando, claro, a gente vê que quando Jesus chega na casa de Pedro, a mulher dele quase que Pedro se escandaliza, porque Jesus chama a mulher dele para a mesa. Ou seja, o homem era servido e a mulher ficava lá fora. Não podia comer justamente com o homem. Mas Jesus manda que ela sente à mesa e ceie com eles, né? O certo é que quando ele aparece para Maria Madalena e ela vai contar aos outros. Mentira! Por que ele aparecia a ti? E depois ele se materializa, como diria Roberto Carlos, né? Se materializa ante os olhos surpresos do mundo, né? Ou seja, essa é a ressurreição. Na verdade, é a materialização. E Maria pode fazer isso a qualquer hora. E as crianças não estão mentindo. Minha vizinha mentiu, disse que viu o santo. Por que não?
Se ela está preparada para ver a materialização de um espírito superior, né, que a gente costuma chamar de santo, né? Então, se ela pode estar preparada, por que ela não pode ver? Pode sim, com toda certeza, né? Isso aí prova que o que está em jogo aí é a questão da materialização. Então, a ressurreição é impossível, né? A reencarnação acontece toda hora a gente está vendo os espíritos sendo reencarnados aí, né? E as histórias que a gente mesmo pode testar pessoas que nasceram em condições terríveis, né? Carquilhadas, né? Por que Deus é mau? Não, porque ela precisava encarnar dessa forma. Como ele diz lá, que João precisava encarnar em um corpo, um espírito, um corpo preparado para ele. E assim somos nós, dia após dia, né? E a gente tem que pedir muito a Deus para que nos proteja dessa doença terrível que está aí ceifando vidas à torto e à direito, né? De todas as formas, cada dia a gente ouve essas histórias, pedir a Ele para que nos proteja, nós, nossa família, nossos animaizinhos, nossos amigos, vizinhos, tá? Diga, Niédia. Niédia tem uma palavra aí. Eu escrevi aí, porque é a questão da minha família ser toda católica, e nessa pandemia eu venho me interessando cada vez mais pela doutrina. E eu noto, Ave Maria, eu tenho uma irmã que é do Shalom, pelo amor de Deus, se você visse as coisas que ela fala, aí eu fico um pouco constrangida, sabe? Porque nós somos, assim, muito próximos, a família toda, né? E eu fico meio acuada, é muito difícil isso. Mas eu tenho algumas coisas internas que eu tenho certeza que só o Espiritismo explica. Entendeu? Com certeza. Com certeza. Cleitão, beleza, Cleito? Falar alguma coisa aí, dar um bom dia para pouco, de se pedir, fazer a nossa precezinha. Cleito? O Cleito tem uma saidinha. Pois é, gente, então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, né, mais uma vez. Agora, no Meet, mais interessante, né? A gente vendo as pessoas, podendo participar, podendo falar, né? E também podendo ler o Evangelho, que a gente põe na tela aqui, acompanhar a leitura. Agradecer a Ele por isso. E repetindo, né? Pedir a Ele que nos proteja, todos nós, nossos familiares, proteger nossas autoridades também, né? Que de repente criem juízo e comece realmente a trabalhar por nós, né? Algumas delas não tem mais jeito, algumas autoridades não tem jeito, mas que aquelas que são mais bem intencionadas, que elas possam fazer um trabalho para minimizar a dor que as pessoas estão sentindo, né? E reduzir o número de infectados e o número de mortes, tá? Agradecer a Deus, pedir a Ele que nos acompanhe nesse domingo maravilhoso, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Obrigado, professor. Tchau, Assim querido. seja. Valeu. Tchau, Fernando. Tudo de bom para vocês, viu? Bom, ótimo domingo e até semana que vem.